pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Wagner Oliveira, Química, Ciências da Natureza. E hoje eu estou aqui para abordar um assunto muito importante. Vamos falar de casos específicos de isomeria plana ou constitucional. Vamos falar de isomeria de posição, isomeria de compensação ou metameria e vamos falar de tautomeria, o equilíbrio dinâmico entre funções diferentes, tá ok? Então vamos lá. Lembrando que, quando se fala de isomeria, você deve lembrar que isomeria é um fenômeno, é uma situação na qual nós temos substâncias orgânicas ou inorgânicas, mas aqui estamos falando de substâncias orgânicas que apresentam a mesma fórmula molecular, a mesma quantidade de átomos por moléculas, entretanto, propriedades físicas ou químicas diferentes. Por quê? Porque podem apresentar conectividades diferentes, podem apresentar fórmulas estruturais diferentes ou então fórmulas estruturais espaciais diferentes. Vamos falar de isomeria plana, onde a fórmula estrutural plana é diferente. Falamos de isomeria de posição inicialmente. O que seriam isômeros de posição? Seriam isômeros, tá ok? Seriam compostos que diferem na posição de uma ramificação, um grupo funcional ou uma insaturação. Exemplos clássicos, observe bem. Temos aqui uma molécula de 1-buteno ou but-1-eno ou buteno 1, onde a posição da ligação dupla é a posição de carbono 1. Ora, observe o outro composto, também de cadeia aberta com 4 carbonos, que apresenta a ligação dupla na posição 2, o 2-buteno ou but-2-eno ou buteno 2. Muito bem, observe que a diferença entre essas duas fórmulas estruturais planas é a posição da insaturação. Na posição 1, no caso do but-1-eno, e na posição 2, no caso do but-2-eno. São, portanto, isômeros que diferem entre si pela posição de uma insaturação. Outra situação muito comum, muito frequente, seriam os isômeros de posição do fenol, no caso dos cresóis. Nós temos aqui este composto, nós temos aqui este outro composto. Observe bem que eles diferem entre si pela posição do grupamento metil, tá ok? E uma terceira situação, onde, mais uma vez, esses compostos diferem um em relação ao outro pela posição do grupamento metil. Então, veja que a diferença na fórmula estrutural plana desses compostos é a posição do grupamento metil. Mais uma vez, enfatizando a isomeria de posição. Muito bem. Uma peculiaridade, um caso peculiar da isomeria de posição, da isomeria posicional, é a isomeria de compensação ou metameria. Ora, no que difere a isomeria de compensação da isomeria de posição? A isomeria de compensação ou metameria dá-se pela diferença na posição de um heteroátomo entre os carbonos da cadeia do composto em questão. Então, observe bem esta situação. Temos aqui um éter de cadeia normal que apresenta 4 átomos de carbono e aqui também temos um éter de cadeia normal que também apresenta 4 átomos de carbono, perfeito? Entretanto, note, observe, perceba que a posição deste heteroátomo, no caso da cadeia carbônica, é diferente. Esses dois compostos de mesma função orgânica diferem pela posição de heteroátomos entre carbonos. Essa particularidade posicional é definida como isomeria de compensação, muito comum em éteres, muito comum em aminas secundárias, muito comum em ésteres e amidas. Tudo jóia? Muito bem. Temos ainda uma terceira categoria de isômeros planos, isômeros constitucionais, a tautomeria. Estamos falando agora de um equilíbrio
dinâmico. Estamos falando agora de uma situação de equilíbrio. São compostos de funções orgânicas diferentes que estão em equilíbrio. E há várias situações, mas uma situação muito comum, uma situação muito frequente é a existência de um hidrogênio alfa. E o que seria um hidrogênio alfa? Muito bem. Temos um grupamento insaturado, que pode ser um carbono dupla oxigênio, carbono dupla qualquer outro elemento químico, mas frequentemente dupla oxigênio. O carbono vizinho a este grupamento é o que nós chamamos de carbono alfa, o primeiro carbono após o grupamento. Ora, se nesse carbono alfa existir um hidrogênio, este hidrogênio é denominado hidrogênio alfa. E este hidrogênio apresenta um leve caráter ácido, de forma que ele pode sofrer protonação e, ao sofrer protonação, ele pode se deslocar. Então, pode haver o deslocamento, tá ok? Desse hidrogênio sofrendo protonação e o deslocamento da ligação π, estabelecendo um estado de equilíbrio deslocado para a esquerda, portanto, essa estrutura carbonílica é mais estável, formando, portanto, um outro grupamento hidroxila diretamente ligado a um carbono insaturado, que seria um grupamento enólico. Muito bem, esse grupamento enólico menos estável. A tautomeria se dá, tá ok? Pela existência de um hidrogênio alfa, que vai ser deslocado, onde também haverá deslocamento da ligação π, gerando um enol. Quais são as funções orgânicas características desse deslocamento de equilíbrio? Nós temos, por exemplo, aldeídos, tá ok? Que podem, em uma situação de equilíbrio, se converter em enóis, e aí dizemos que é uma tautomeria aldoenólica, aldeído-enol. Temos também cetonas, tá ok? Cetonas que podem se converter num estado de equilíbrio em enóis também. E aí disse que essa situação de equilíbrio é cetoenólica. Então, as situações mais comuns, nós temos o equilíbrio aldoenólico e o equilíbrio cetoenólico, sempre deslocado no sentido do composto carbonílico. Pois bem, vamos lá. Recapitulando. Isomeria de posição, quando os isômeros diferem entre si pela posição de insaturações, grupos funcionais, ramificações. Isomeria de compensação ou metameria, quando os isômeros diferem entre si pela posição de heteroátomos entre carbonos. E tautomeria, quando se estabelece um equilíbrio químico, quando se estabelece um equilíbrio dinâmico entre várias funções. Casos clássicos, aldeído, enol, cetona, enol. Tá ok? E para você um grande abraço e até o nosso próximo encontro.